Nosso assunto é propriedade dos quadriláteros, né? Nosso assunto desse vídeo. Esse assunto vocês podem encontrar nas páginas 15 e 16 da apostila do oitavo ano do primeiro bimestre, aquela apostila que está no Aplix, no aplicativo Aplix. Então, nesse vídeo eu vou estar comentando sobre esses dois trechos, esses dois parágrafos da página 15. Aula 4. Propriedade dos quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos. Os quadriláteros, quadrado, retângulo e losango, são figuras planas comuns e de grande importância na geometria. Elas são chamadas de quadriláteros por possuírem 4 lados cada e 4 ângulos não necessariamente iguais. Além disso, outra característica dessas três figuras é possuírem também a classificação de paralelogramos. São características dos paralelogramos possuírem os dois lados opostos paralelos, assim como seus ângulos opostos congruentes e que suas diagonais o dividem em triângulos congruentes. Essas propriedades podem ser demonstradas a partir da congruência de triângulos. Então, vou comentar com vocês aqui esse primeiro parágrafo, tá? Em primeiro lugar, tem muito mais quadriláteros do que só esses três. Esses três que ele coloca entre parênteses, né? Quadrado, retângulo e losango, são apenas exemplos, né? O quadrado, o retângulo e o losango são apenas exemplos de quadriláteros. A gente tem muito mais quadriláteros. A gente também tem quadriláteros que não são regulares, tá bom? Além desses que ele comentou aí nesse parágrafo. Então, o que define quadriláteros é o quê? Eles terem 4 lados. São polígonos que possuem 4 lados. Então, por exemplo, esse polígono aí da sua tela, ABCD, que está em azul, ele possui 4 lados. Ó. Ele tem o lado AB, BC, CD e DA. Certo? Ele tem 4 lados. Por isso que ele é chamado de quadrilátero. Se você reparar, ele não é um quadrado, nem mesmo um retângulo, e também não é um losango. Ele é um quadrilátero irregular e é chamado de quadrilátero por quê? Porque possui 4 lados. É um polígono de 4 lados. E esse quadrilátero ele também possui 4 ângulos, mas não são 4 ângulos quaisquer. São 4, a gente está aqui falando no caso, dos ângulos internos, tá? Então, ele tem esse ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Então, ele tem esses 4 ângulos internos. Por isso, também, ele é considerado quadrilátero. Por quê? Porque ele tem, além dos 4 lados, ele também tem 4 ângulos internos. E agora, comentando aqui a questão. Também, além disso, outras características dessas três figuras, aí no caso, essas três figuras, ele está falando dessas três figuras aqui. Elas também podem possuir a classificação de paralelogramos, tá bom? Então, vamos comentar aí um pouco sobre paralelogramos. Então, essas três figuras aqui, esse quadrado, esse retângulo e esse losango, são o quê? São quadriláteros e também pode ser classificados como paralelogramos, tá bom? Então, o que tem que acontecer para ser classificado como paralelogramo? Ó, 2 possuírem os dois lados opostos paralelos. Opostos é o quê? Que está um de frente para o outro. Então, você tem aqui, ó, esse lado é oposto a esse lado.
correto? E você pode perceber aqui que se trata de quê? De lados paralelos. Portanto, esse... E agora vamos ver aqui também... e outra coisa, esse lado é oposto a esse lado. Então você vê que quando se trata de lados opostos, os lados opostos são o quê? São paralelos. Portanto, você tem o quê? Você tem que o quadrado é um paralelogramo. Tá? Vamos continuar aqui. Dois lados opostos paralelos. Esse lado é oposto a esse. E além disso, esses dois lados são paralelos. E o outro lado? Esse lado é oposto a esse. Então, quando você pega dois lados paralelos, dois lados opostos, né? Um que está de frente para o outro. Então, quando você pega dois lados opostos de um retângulo, você vê que esses lados são paralelos. Portanto, o retângulo também pode ser chamado de paralelogramo. Beleza, continuando aqui. Agora a gente vai fazer esse estudo aonde? A gente vai fazer esse estudo no losango. Aqui. Vou botar aqui. Ó, pega esse lado. E perceba que esse lado, esses lados são opostos e são paralelos, né? Portanto, e também tem que ver os outros dois lados, se eles também são paralelos. Vamos ver. Ó, esse lado é paralelo a esse, concorda? Portanto, o losango também é um paralelogramo, tá? Ele está correspondendo na classificação de paralelogramo. Porque quando você pega dois lados opostos, esses dois lados são paralelos. Outra característica, outra propriedade dos paralelogramos é que seus ângulos opostos são congruentes. A grosso modo, congruente significa iguais, tá bom? Então, vamos ver aqui no caso. Olha, vou botar aqui, vou botar em vermelho, vamos ver se vai destacar. Aqui nesse quadrado, eu tenho esse ângulo aqui. Ups. Vou voltar aqui. Eu tenho esse ângulo aqui. Qual é o ângulo oposto a esse? Esse ângulo aqui. Certo? Esses ângulos aqui são congruentes? São. Esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus, por sinal. E esse ângulo aqui também é o ângulo de 90 graus. Então, o que que você tem? Que você tem dois ângulos opostos congruentes. Agora, vamos estudar os outros dois ângulos opostos. No caso, é esse ângulo aqui, que é de 90 graus. E esse ângulo aqui, que também é de 90 graus. Então, esse ângulo que está de frente para esse, que está oposto, os dois têm 90 graus. Os dois são o quê? São congruentes. Portanto, ele é um paralelogramo. Porque, além dele ter lados opostos congruentes, ele também tem ângulos internos opostos iguais congruentes. Continuando aqui. Fazer esse estudo aqui agora nesse retângulo. Esse aqui é o ângulo de... Esse aqui é o ângulo de quê? De 90 graus. Esse que é o oposto também tem 90 graus. Agora vamos pegar os outros dois ângulos internos. Aqui, ó. Aqui tem 90 graus. E aqui também tem 90 graus. Então, os ângulos opostos... O que que acontece com esses ângulos opostos? Eles têm
o mesmo valor, no caso aqui 90 graus. Então eles são congruentes. Então, além desse retângulo ele ter lados opostos paralelos, ele também tem ângulos opostos congruentes. Tem ângulos opostos iguais. Portanto, o retângulo também é um paralelogramo. Vamos ver mais propriedade agora aqui. Agora a gente vai ver essa propriedade no losango. Vê se essa abertura não é exatamente igual a essa abertura aqui. Tá? São congruentes essas aberturas. E esse ângulo é oposto a esse ângulo é oposto a esse. Então até agora tá dando certo. Agora aqui, ó, esse ângulo é oposto a esse aqui, certo? E esse ângulo não é igual a esse, não é congruente? Então, congruente, né? A gente fala assim na geometria. Então, o que acontece? Os ângulos opostos daqui do losango são congruentes. Então, essa também é uma propriedade dos paralelogramos. O losango é um paralelogramo, né? Ele tem lados opostos paralelos. Ele tem lados opostos paralelos e tem ângulos opostos congruentes. Portanto, o losango, ou tem ângulos opostos iguais, portanto, o losango é um paralelogramo, tá? Mais uma característica aí. Suas diagonais o dividem em triângulos congruentes. Então, vamos fazer aqui a diagonal, as diagonais desse, ó. Quando eu fiz essa diagonal, o que aconteceu? Eu dividi esse quadrado em dois triângulos, concorda? Esse e esse. E esses dois triângulos, eles são o quê? São congruentes, vamos dizer, entre aspas, são iguais. Se você colocar um em cima do outro, eles vão ter o mesmo tamanho, a mesma medida, sabe? Eles vão ter lados... eles vão ter lados proporcionais. Então, é isso que acontece com os paralelogramos. Quando eu traço a diagonal deles, o que acontece? Essa diagonal divide o paralelogramo em dois triângulos congruentes, tá? Então, aqui no quadrado, a gente realmente viu que isso acontece. Agora, vamos ver aqui no retângulo. Peguei e tracei a diagonal. Então, você aqui também tem dois triângulos congruentes, né? Vou aqui apagar aqui e desenhar outra diagonal. E aqui novamente você tem dois triângulos congruentes. Agora vamos fazer aqui no losango. Vou traçar a diagonal. Você aqui tem dois triângulos congruentes, concorda? Agora eu vou traçar outra diagonal. Novamente você tem aqui dois triângulos congruentes. Então são três propriedades interessantes, né, do paralelogramo. A primeira propriedade é que tem os lados opostos paralelos. A segunda propriedade é que os ângulos opostos são congruentes. E a terceira propriedade é que quando você traça a diagonal, ela divide o paralelogramo em triângulos congruentes. Então, são essas três propriedades do paralelogramo. Por que a gente está falando de paralelogramo? Porque o paralelogramo, ele é um quadrilátero, tá? Um quadrilátero muito especial, muito específico, mas ele é um quadrilátero, né? Então, ele tá aqui, ó.
Aqui eu coloquei para vocês como exemplo, ó, paralelogramo. E também tem o quadrado, que também é um paralelogramo, um retângulo, que também é um paralelogramo, um losango, que também é um paralelogramo. Também temos o trapézio, que não é um paralelogramo. Aí ele colocou aqui 3 exemplos de trapézios. Trapézio não é um paralelogramo. E também tem os quadriláteros irregulares, né? Que também não é um paralelogramo. Para ser paralelogramo, tem que ter aquelas 3 propriedades atendidas, tá? Tem que ter os lados opostos paralelos, os ângulos opostos congruentes e também tem que ter, quando você traça a diagonal, dividir o paralelogramo, a figura, em 2 triângulos congruentes, tá bom?